Leitura da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro dos Números, nos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Vamos escutar e lermos juntos agora. Números 8. A preparação das lâmpadas do candelabro. O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão o seguinte: Quando colocares as lâmpadas, dispô-las sobre o candelabro de modo que as 7 lâmpadas projetem sua luz para a frente do mesmo candelabro. Arão assim fez, e colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido. Seu pé, suas flores, tudo era de ouro batido. A consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os. Eis como farás para purificá-los: asperge-os com a água da expiação e eles passem uma navalha sobre todo o corpo, lavem as suas vestes e purifiquem-se a si mesmos. Tomem então um touro com a sua oblação de flor de farinha amassada com óleo. Farás aproximarem-se os levitas diante da tenda de reunião, e convocarás toda a assembleia dos israelitas. Mandarás os levitas que se aproximem diante do Senhor, e os israelitas porão suas mãos sobre eles. Arão oferecerá os levitas ao Senhor, como oferta agitada, em nome dos israelitas, a fim de que eles sejam destinados ao serviço do Senhor. Os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos touros, dos quais oferecerá um em sacrifício pelo pecado, e o outro em holocausto ao Senhor para fazer a expiação em favor dos levitas. Mandarás que os levitas se conservem de pé diante de Arão e seus filhos, e os apresentarás em oferta agitada ao Senhor. Separarás desse modo os levitas do meio dos israelitas, e eles serão meus. Depois disso, virão para a tenda de reunião para me servirem, assim os purificarás e os apresentarás em oferta agitada. Porque eles me são inteiramente reservados entre os israelitas. Porque todo primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu, eu os consagrei a mim no dia em que feri os primogênitos no Egito. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. E, tirados do meio do povo, dei-os inteiramente a Arão e seus filhos para fazerem o serviço dos israelitas na tenda de reunião, e para fazerem a expiação em favor dos israelitas, de sorte que estes últimos não sejam feridos por nenhuma praga quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a assembleia dos israelitas fizeram, pois, acerca dos levitas, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés a seu respeito, assim fizeram os filhos de Israel. Purificaram-se e lavaram suas vestes. Arão apresentou-os em oferta agitada diante do Senhor, e fez a expiação por eles a fim de purificá-los. E vieram em seguida os levitas para a tenda de reunião para fazer o seu serviço, em presença de Arão e seus filhos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos levitas, assim se fez. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Esta é a lei relativa aos levitas. Desde os 25 anos para cima, o levita será admitido ao serviço na tenda de reunião. A partir dos 50 anos, renunciará às suas funções e cessará de servir. Ajudará seus irmãos na tenda de reunião, zelando pelo que lhe foi confiado. Números 9. No primeiro mês, do segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Disse-lhe: Celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no 14º dia deste mês, conforme foi marcado, entre as 2 tardes, e fareis essa festa segundo todas as leis e prescrições que lhes são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no 14º dia do primeiro mês, entre as 2 tardes, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens,
não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois se tinham manchado tocando num cadáver, apresentaram-se a Moisés e a Arão naquele dia. E disseram-lhe: Estamos impuros, porque tocamos num cadáver. Esperai, respondeu Moisés, vou consultar o Senhor, para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: se um de vós ou de vossos descendentes estiver impuro por haver tocado num morto, ou se achar em viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles a celebrarão aos 14 dias do segundo mês, entre as 2 tardes. Nada deixarão dela para o dia seguinte, não quebrarão nenhum dos seus ossos, e farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas se alguém, estando puro, não se encontrar em viagem, e todavia não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei, que será a mesma para vós, para o estrangeiro e para o natural. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, e sobre o tabernáculo, isto é, na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo e a noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. A ordem do Senhor levantavam o acampamento, e a sua ordem o assentavam de novo. Mesmo quando ela se detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam, e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então, a ordem do Senhor, permaneciam acampados e, a ordem do Senhor, se punham em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e chegada a manhã se levantava, eles partiam. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor, e observavam o mandamento do Senhor, como este lhes tinha ordenado por Moisés. Números 10. O Senhor disse a Moisés o seguinte: Fez para ti 2 trombetas de prata, fazei-as de prata batida, elas te servirão para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar o acampamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá junto de ti, à entrada da tenda de reunião. Se tocar uma só, virão e se juntarão a ti os príncipes, os chefes de milhares em Israel. Quando tocardes com força, pôr-se-ão em marcha aqueles que estão acampados ao oriente. E quando tocardes com força uma segunda vez, partirão aqueles que estão acampados ao meio-dia. Para convocar a assembleia tocareis também, mas não com estrépito. São os filhos de Arão, os sacerdotes, que tocarão as trombetas, é uma lei perpétua para vós e vossos descendentes. Quando na vossa terra sairdes a guerra contra inimigos que vos atacarem, tocareis com força as trombetas, e o Senhor vosso Deus se lembrará de vós, e sereis livres de vossos inimigos. Nos vossos dias de alegria, vossas festas e vossas luas novas, tocareis as trombetas, oferecendo os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, e elas vos lembrarão a memória de vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemunho. Os israelitas puseram-se em marcha e partiram do deserto do Sinai. Partiram, pois, pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor transmitida por Moisés. A bandeira do acampamento dos filhos de Judá partiu em primeiro lugar, seguida de suas tropas. A tropa da tribo dos filhos de Issacar era comandada por Natanael, filho de Suar. E a tropa da tribo dos filhos de Zabulon era comandada por Eliabe, filho de Helon.
O tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e de Merari partiram, levando-o. Depois partiu a bandeira do acampamento de Ruben, seguida de suas tropas, e seu comandante era Elissur, filho de Sedeur. A tropa da tribo dos filhos de Simeão era comandada por Salamiel, filho de Surizadai. E a tropa da tribo dos filhos de Gade era comandada por Eliasaf, filho de Duo. Os caatitas partiram em seguida, levando os objetos sagrados, e, antes que chegassem, era montado o tabernáculo. A bandeira do acampamento dos filhos de Efraim partiu, seguida de suas tropas. A tropa da tribo dos filhos de Manassés era comandada por Gamaliel, filho de Fadassur. E a tropa da tribo de Benjamim era comandada por Abidão, filho de Gedeão. A bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que formavam a retaguarda de todos os acampamentos, partiu, seguida de suas tropas. A tropa de Dan era comandada por Aiezer, filho de Amizadai. A tropa da tribo dos filhos de Azer era comandada por Fegiel, filho Ocrã. E a tropa dos filhos de Neftali era comandada por Aira, filho de Enã. Esta foi a ordem de marcha dos israelitas, divididos em tropas, quando levantaram acampamento. Moisés disse a Obabe, filho de Raguel, o madianita, seu sogro: nós partimos para o lugar que o Senhor nos prometeu dar, vem conosco, e fartemos bem, porque o Senhor prometeu fazer bem a Israel. Obabe, porém, respondeu-lhe: não irei contigo, mas voltarei para a minha terra e para junto de minha família. Moisés replicou: rogo-te que não te separes de nós. Conheces os lugares onde podemos acampar no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, dividiremos contigo os bens que o Senhor nos der. Partiram da montanha do Senhor e caminharam 3 dias. Durante esses 3 dias de marcha, a arca da aliança do Senhor os precedia, para lhes escolher um lugar de repouso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam do acampamento. Quando a arca se levantava, Moisés dizia: levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos os vossos inimigos. Fujam de vossa face os que vos aborrecem. Quando, porém, se detinha, dizia: voltai, Senhor, para as miríades de milhares de Israel. Números 11. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se, o fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés. Deu-se àquele lugar o nome de Tabera, porque o fogo do Senhor se tinha acendido no meio deles. A população que estava no meio de Israel foi atacada por um desejo desordenado. Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos, os melões, os alhos bravos, as cebolas e os alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada, e só vemos maná diante de nossos olhos. O maná assemelhava-se ao grão de coentro e parecia-se com o bedélio. O povo dispersava-se para colhê-lo. Enquanto de noite caía o orvalho no campo, caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada uma à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se. E disse ao Senhor: por que afliges vosso servo? Por que não acho eu favor a vossos olhos, vós que me impusestes a carga de todo esse povo? Porventura fui eu que concebi esse povo? Ou acaso fui eu que o dei à luz, para me dizerdes: leva-o em teu seio como a ama costuma levar o bebê, para a terra que, com juramento, prometi aos seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo que vem chorar perto de mim, dizendo: dá-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade.
O Senhor respondeu a Moisés: Junta-me 70 homens entre os anciãos de Israel, que sabem serem os anciãos do povo e tenham autoridade sobre ele, conduze-os à tenda de reunião, onde estarão contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito, o Senhor vos dará carne, e comereis. E comereis não só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cós nojo, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós e dissestes-lhe chorando, porque saímos nós do Egito? Moisés disse: este povo, no meio do qual estou, conta 600.000 homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro. Porventura matar-se-á tanta quantidade de ovelhas e bois até que tenham bastante? Ou juntar-se-ão todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés: acaso será impotente a mão do Senhor? Verás sem demora se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor, reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. 2 homens tinham ficado no acampamento, um chamava-se Eldade e o outro, Medade, e o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda. Um jovem correu a dar notícias a Moisés. Eldade e Medade, disse ele, profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés desde a sua juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu: por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Um vento mandado pelo Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo codornizes, e derramou-as sobre o acampamento, numa extensão de cerca de um dia de caminho para ambos os lados em volta do acampamento. Levantou-se então o povo, e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte tantas codornizes, que aquele que menos ajuntou conseguiu encher 10 homeres, e estenderam-nas, para si mesmos, em toda a volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes, e ainda não estava mastigada, quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo. Chamou-se aquele lugar Quibrote-Ataava, porque ali sepultou-se o povo que se deixara dominar pelo desordenado. De Quibrote-Ataava, partiu o povo para Reizerote, onde se deteve. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro dos Números, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. Paz e bênção a todos.